Gente, é impossível a gente não olhar ou olhar, né, para o nosso ambiente e não enxergar, né, tão precisamente a mecânica do trânsito acontecendo. Em dezembro, eu gravei o vídeo falando sobre a entrada do canal 3740, né, o canal da comunidade, no programa, no nosso ambiente pelos nodos. Então, esse canal, ele traz toda essa frequência dos acordos, das barganhas na tribo, dos contratos, vínculos feitos e desfeitos, o preço, né, que custam esses vínculos. Então, num nível global, né, a gente tá vivendo já, e isso não é de agora, né, isso tá entrando no seu ponto culminante agora, e se a pergunta de vocês, de muitos de vocês, né, tem feito, isso tem a ver com a mutação, né, em 2027 tem tudo a ver, né, porque esse trânsito, ele tem tudo a ver com esse processo todo, né, na mandala que a gente tá vivendo. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, na verdade, para falar do impacto, né, que essa ativação no plexo solar, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, com um ego e com o plexo definido, né, o que tem, como que a gente tem sentido isso num nível pessoal, principalmente as pessoas que têm o plexo aberto, como eu, e no nível global mesmo, né, que a gente vê aí a ordem mundial desmoronando, né, vínculos feitos e desfeitos, né? Não há nada mais a ser seguido, não há nenhum contrato, né? Porque todos os acordos que existiam até então na humanidade, o que podia, o que não podia, quando se entrava num conflito, numa guerra como essa, tá tudo sendo quebrado, né? Tudo sendo revisto. A forma como os líderes eles fazem acordo, porque o que está acontecendo agora no mundo, isso está levando a gente, né, a ver como a gente entra nessas barganhas. Qual é o preço dessas barganhas? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque já tem muita gente falando sobre isso, muito astrólogo, né, trazendo suas previsões. Né, não é nenhuma surpresa, na verdade, seja, né, dentro do desenho humano ou na astrologia, todas essas revoluções que a gente está vivendo. Só que a gente consegue ver isso especificamente, né, dentro do canal 3740. E esse canal, né, a frequência desse canal é os acordos, né, os acordos tribais sempre por um preço. Então a única coisa que eu tenho para falar para vocês é que sim, né, isso vai ter um preço, né? Alguém vai pagar o preço. Quem vai pagar esse preço? A gente ainda não sabe. Estamos aí, né, para assistir. Mas a nível pessoal, obviamente, a gente está sentindo, então, toda essa pressão, né, no nosso coração, porque o que eu sinto é que nesses últimos... Aliás, né, desde quando eu cheguei no desenho humano, mas de fato, à medida em que a gente vai se aproximando de 2027, esse mistério, né, toda essa mutação que está acontecendo no centro do plexo solar, porque né, na onda emocional que a gente está sentindo, as transformações estão acontecendo em várias portas do centro do plexo solar. E esse momento específico, então, no nosso corpo, né, além de a gente ter que lidar com essa bomba toda externa, mesmo que a gente não estivesse passando por um momento tão delicado na humanidade, como a gente está passando agora, vamos supor, vamos tirar todos os atores, né, todas as pessoas do cenário. Vamos supor que a gente estivesse relativamente, né, numa fase estável da humanidade, com esse trânsito, com esse 3740, com esse plexo definido, chegando, né, 2 centros motores de energia, a gente estaria sim sentindo, então, essa bomba estourando dentro da gente, porque o que tem acontecido, né, é que além da gente lidar com essa onda coletiva, né, com toda essa pressão coletiva, a gente lida nisso dentro da gente mesmo. Então, as pessoas que têm o plexo aberto, por exemplo, eu tenho o plexo aberto, né, tenho portas lá, tenho a porta 36, a 30, tenho a própria 37, que eu tô comprometida pro programa,
Então eu tô sentindo esse trânsito no plexo solar, mesmo sendo os nodos ali, né, de uma forma muito intensa. Tem dias que parece que o meu coração não vai aguentar de tanta emoção, sabe? E tem dias que, né, essa onda tá lá no pico, tem dias que ela tá lá embaixo também no pico dessa dor, dessa euforia, e isso tudo se mistura junto. E o que fazer então, Jaque, nessas horas, né? O que fazer quando o meu peito não tá aguentando? Porque tem momentos que a agonia, ela é tão grande. Então, as pessoas que já têm o plexo definido por natureza, mesmo que não seja por uma onda tribal, já tem uma familiaridade com a onda emocional, né? Com essas oscilações, com toda essa mecânica, com toda essa, sabe, essa confusão que sente. É como se fosse uma bexiga, né? Que enche, 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 enche. Daqui a pouco ela explode, daqui a pouco aquilo enche de volta. Mas ela nunca fica vazia, né? Assim é o centro do plexo solar. Então, as pessoas que têm esse centro definido, elas já estão mais familiarizadas, né? Com essas sensações. A gente que tem o plexo aberto, a gente está familiarizado com a amplificação da onda. Se você tem uma porta ali, então com a conectividade, né? Você está familiarizado com um tipo de mecânica. Agora, não com aquela frequência atuando você 24 horas por dia, mesmo quando você está sozinho, né? Na tua própria aura. Não tem, a gente não tem para onde correr quando centros, né? Ficam definidos assim por tanto tempo. Os medos, né? Então a gente tem os medos emocionais lá da porta do plexo solar, tudo isso sendo colocado à prova de teste, né? De bala agora, nesse momento delicado. Então nós de fato atravessamos um momento muito delicado na humanidade. Se isso é bom ou ruim, eu também não sei. O que eu sei é que a gente está, né, gestando aí um novo momento, né, uma nova forma de nós nos organizarmos como civilização e como tudo no planeta, né, para que algo possa emergir. O velho tem que ruir, e esse velho ele rui nem sempre, nem sempre não, né? Nunca da maneira mais delicada, da maneira fofa possível. Então, sim, estamos vivendo tempos desafiadores. Estou passando aqui, né? Não é para trazer uma mensagem de esperança, não é para trazer um conforto para o seu coração, e sim para te dizer que se você se manter ancorado na sua estratégia, na sua autoridade, sabe? Se você confiar no seu potencial de ser de 9 centros, o teu corpo vai te levar para onde você precisa, aonde você tem que estar, com quem você tem que estar, para a gente poder, né, continuar fazendo o que nos resta fazer, né, nesse planeta, que é ser a gente mesmo, abrir caminho, né, abrir o espaço, né, para as pessoas que vão gerar, os raves que estão chegando aí, né? Então a gente tá aí, o rave, a tradução dessa palavra é acontecimento. Então, de fato, nós estamos passando por todas essas transformações, porque nós estamos, né, prestes a viver um grande acontecimento no nosso corpo, né, uma mutação biológica. A gente não tá falando aqui de espíritos, de seres, de nova era, a gente tá falando, né, de um novo veículo que vai civilizar esse planeta, né? Então, e a gente vai viver isso, a gente vai estar aqui para ver isso, espero, né? Se não fritarem o planeta antes, né? Não deixarem o planeta tostado, a gente vai ser, né, as pessoas que vão ser a ponte, né, para essas pessoas, para esses novos, para essa nova espécie chegando aí e, né, talvez a gente nem veja, nem estaremos aqui para ver, né, qual vai ser realmente o destino do planeta, porque da nossa civilização mesmo, nós como seres humanos, a gente é os últimos de acordo com o desenho humano, né? Quem tá aqui, quem começa a nascer vai já, né, fazer parte de um outro programa de consciência. Então, gente, nesses tempos de crise, né, saiu a porta das crises, mas a crise continua. Nesses tempos desafiadores, mais do que nunca, o desenho humano tá aqui
para levar a gente para o futuro. E onde é esse futuro? Esse futuro é onde a gente vai se alinhar por frequência, né? Por atração, repressão, por ressonância, dissonância. Então a gente precisa, mais do que nunca, né, confiar na nossa estratégia, tomar as nossas decisões como nós mesmos. O que eu conheço de gente que está no meio desse conflito nos lugares, né, ou próximo dos lugares que tomaram decisões recentemente e não seguiram sua autoridade, sua estratégia, e agora estão, sabe, muito apreensivos, né? Conheço pessoas que fizeram mudanças de casa para países lá do Oriente Médio e agora, né, esses lugares estão muito estáveis, pessoas que têm autoridade do plexo solar e que eventualmente não esperaram ali a clareza da onda, né, para chegar na decisão. E isso fica um exemplo de como a gente tem algo em nós, no nosso corpo, para a gente confiar que mesmo no meio do maior caos, né, se a gente tá aqui para um propósito, né, e a gente tem um propósito. Eu não acredito no fim da humanidade, não vejo isso, né, não por terceiros, não que outros seres humanos exterminem outros seres humanos, porque existe aí um programa superior. E os raves, eles têm que vir. Eles vão vir. E para eles virem, a gente tem que estar aqui, né? A gente tem que trazer eles. Então, não acredito que, por mais no não ser, né, no ápice do não ser, que os grandes líderes estão aí, que eles realmente têm um poder para tanto, porque existe aí algo, né, superior. O planeta tem sua própria agenda. Então, mais do que nunca, é um momento de você, né, se ancorar em si mesmo, se ancorar no seu desenho, atravessar esse momento com esses 2 centros motores definidos até o dia 15 de maio. Gente, não tá fácil. Se não fosse o desenho humano na minha vida nesse momento, eu realmente não sei o que seria de mim para eu lidar com toda essa pressão emocional e no meu peito, no meu coração. Eu tenho sentido muito no meu corpo, muito, não sei vocês, tá? Eu tenho recebido vários relatos. Eu tenho sentido demais no meu corpo, tô até um pouco afastada, né, aqui das redes sociais, tendo meu tempo também, mas ao mesmo tempo preparando uma série maravilhosa que eu tô gravando com todo carinho, que eu me preparei, assim, acho que inconscientemente até. Desde o começo, quando eu entrei no desenho humano, cheguei no desenho humano, eu sempre tive esse chamado para guiar vocês na travessia dos 7 anos, compartilhando a minha experiência pessoal de como foi esses 7 anos, em vários níveis, né? Então, eu passei por vários desafios, né, em todas as áreas, afetiva, financeira, profissional, pessoal, social, familiar, enfim. Então eu tenho muito o que compartilhar com vocês durante né, como foi para mim atravessar esses 7 anos como projetora, né, me provendo, me autoprovendo, sendo provedora de eu mesma, o que é difícil, né, complicado para nós projetores. Então eu tenho muita coisa para compartilhar. Vou começar, né, com essa série que se chama Travessia e em breve vocês vão receber novidades. Então o que eu tenho para dizer aqui é confia. Né? Confia na sua estratégia, na sua autoridade. Mais do que nunca você se manter ancorado, né, em quem você é e tomar suas decisões pessoais de acordo com a sua própria autoridade, confiando que o teu corpo, que o teu veículo vai te levar para onde você precisa estar, para onde você vai alinhar com as circunstâncias que vão te garantir sobrevivência, mesmo que estoure uma bomba do seu lado e destrua tudo, o seu corpo vai te levar para onde você precisa estar. Isso é desenho humano, isso é confiar na sabedoria do seu corpo e não da sua mente.